Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar profundamente pelo nariz, soltando o ar pela boca. Tentando relaxar o corpo, o ombro. Coloca a atenção no centro do seu peito, no seu cardíaco. Vamos pedir nesse momento a Deus e a toda a espiritualidade de luz do Grupo Renascer, a todos os nossos guias e mentores e protetores pessoais, a todos os espíritos de luz que nos acompanham, que estejam conosco nesse momento, ancorando as suas energias de luz ao nosso redor, criando uma bolha azul, branco, cristal de proteção em cada um de nós, nos nossos familiares e amigos, em todos aqueles do Grupo Renascer que não estiverem aqui hoje, que não puderam estar, mas que todos sejam, nesse momento, igualmente protegidos e amparados. Pedimos, nesse momento, o ancoramento das energias do Pai Universal, do Filho Eterno e do Espírito Infinito, das ordens dos Micais e das Marias, das ordens Goranandek, Voranandek, Melquisedeque e Lalonadek na polaridade positiva, anciões dos dias, últimos dos dias, portões da vida. Aos tigres brancos, às águias, a todos aqueles que possam nos ajudar, que trabalhem sob o comando do comandante Astar Sheran e a toda a polícia temporal, aos nossos amados orixás, ponto base, ponto verde, na regência e frequência dos tronados e coroados. Pedimos o ancoramento das energias de luz de toda a milícia celeste, dos arcanjos, Elohims, querubins, serafins, a todos os anjos, aos nossos anjos guardiões, que possam nos cuidar, nos proteger e amparar em todos os momentos. Que toda a espiritualidade médica possa cuidar da Márcia, da Letícia e de todos aqueles por quem nós pedimos durante a semana no grupo, por todos aqueles que estejam adoentados nesse momento, conhecidos nossos ou não, que a luz do amor divino da saúde possa parar sobre o planeta Terra, em especial sobre o Brasil nesse momento, acolhendo todas as pessoas enfermas, com dores, trazendo a cura, a paz, o equilíbrio, a harmonia, e levando um pouco de esperança aos corações de todos os seres encarnados e desencarnados também, que estão aqui convivendo com a gente nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, assim será, em nome de Deus. Graças a Deus. Me ajude. Respira, Letícia. Se você não se sentir bem, tá? Você tá sozinha em casa? Tô. Então, é porque a gente precisa para ver alguém para cuidar para te ajudar, caso você precise, né? Tá? Tá bom. Eu tô vendo que você tá bem cansada. Tô. Meu coração tá disparando. Então, respira um pouquinho, tenta relaxar, tem como recostar, tomar Vou uma pegar aguinha, outro travesseiro aqui. ou ligar Ele para falou pra eu não alguém. tomar mais nada não, que eu já tomei muito remédio. Não, falei água, né? Tomar uma aguinha. É, tá aqui do meu lado. Oi. Ela está também emocionalmente empolgada por causa do estudo. Ela vai relaxando que vai ficando bem. Mas qualquer coisa avisa, tá? Então vamos lá. Boa noite a todos que entraram depois. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês a nossa tela de hoje. Hoje o nosso estudo
Nós vamos falar sobre os médiuns falantes e escreventes, né? Continuando aí a nossa apostila. Na semana passada, né, a Pri falou muito bem pra gente, assim, deu uma aula sobre os corpos, e isso ajuda muito para que a gente tenha compreensão de muitos outros termos e muitas outras questões, então foi muito importante, né? E aí hoje a gente continua falando um pouquinho dos médios escreventes ou falantes, que são os médios que psicografam e que têm aí como faculdade mediúnica também, além da psicografia, a psicofonia. Então, só para introduzir, né? Os espíritos, eles se manifestam entre nós, encarnados, de diversas maneiras. A gente já viu isso, que eles se manifestam usando as faculdades mediúnicas e os fenômenos de diversas formas. Então, a primeira condição para que esse intercâmbio aconteça, né, entre as duas esferas, entre o plano astral e o plano físico, né, a primeira condição para que isso se dê é que o encarnado seja portador de capacidade mediúnica, ou seja, ele tenha a mediunidade, ele tenha a aptidão para aquele fenômeno, né, para que o espírito possa se usar dele. Então, essa faculdade, ela não vai se revelar da mesma forma em todo mundo. Então, alguns médios vão ter aptidões especiais para alguns tipos de fenômeno, outros para outros tipos de fenômenos, né? Então, vai depender muito aí das características do médium, da sua história reencarnacional, daquilo que ele precisa executar nessa encarnação. Então, nós vamos estudar hoje sobre a psicografia e a psicofonia. Se vocês prestarem atenção, né, na ilustração, na psicografia a gente percebe, né, o espírito, ele envia uma mensagem, né, e o cérebro físico do médium, ele absorve, e através do pensamento, esse médium consegue realizar a psicografia. E dentro da psicografia existem alguns tipos. Então, a gente tem a psicografia mecânica, semimecânica e intuitiva, né, inspirada. E a gente vai ver isso. Na psicofonia, da mesma forma. A psicofonia também é conhecida como incorporação. Aquilo que a gente chama de acoplamento, incorporação, na verdade, o termo que Kardec deu foi a psicofonia, que é a forma do espírito falar através do médium, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho disso. Então, vamos lá. Como eu falei, na psicografia existem 3 tipos, né? Ela se divide de 3 maneiras. Então, na mecânica, os médios mecânicos são aqueles, né, que os espíritos atuam, de fato, diretamente sobre a mão do médium, de forma direta, né, fazendo com que o médium escreva sem interferência do seu próprio pensamento. Então, o pensamento do espírito não passa pela mente do médium. Ele foca direto, né, naquela parte do cérebro, né, no sistema nervoso, naquela área que vai comandar o movimento da mão, e a mão do médium vai escrever sem que ele tenha conhecimento do que o espírito quer dizer. É uma mediunidade muito rara, né? Chico Xavier era um exemplo desse tipo de médium. Por quê? Porque só médios altamente iluminados, espíritos altamente desenvolvidos, né, podem fazer uso desse tipo de mediunidade, porque imagina você não ter o filtro para saber se aquilo que você vai escrever, que você vai passar para outras pessoas, né, é possível ou não, é positivo ou não, a gente deve fazer ou não. Então, a psicografia mecânica, ela é rara, tá? Não, a maioria dos médios não fazem uma psicografia mecânica, né? O Divaldo faz, Chico Xavier fazia, né? Então, assim, alguns raros médios vão conseguir transmitir a ideia direta dos espíritos. Então, aquilo que Chico Xavier escreveu, né? Que os espíritos escreveram através do Chico, desculpa, na verdade foi sem a interferência da vontade do Chico, né? Foram os pensamentos diretos dos espíritos. Então, é como se o médium fosse uma máquina de transmissor, né? Como se fosse um datilógrafo, um computador, alguma coisa assim, né? Para o mundo material. Então, o espírito usa aquele médium, né? Para realizar. Deixa eu só olhar aqui, porque tem alguém mandando uma mensagem aqui no... Não sei se... achei que era alguém não conseguindo entrar, desculpa. Então, o espírito usa aquele médium com essa faculdade para transmitir o pensamento sem nenhuma interferência, tá? Então, essa é a psicografia mecânica. Nós temos também a psicografia intuitiva. A maioria dos médiuns psicógrafos usa a psicografia intuitiva, tá? Ela é a mais comum.
Então, os médiuns intuitivos, eles recebem essas mensagens dos espíritos desencarnados por meio de uma sintonia psíquica direta, né? Entre a mente do espírito e a mente do comunicante. Então, na psicografia intuitiva, o espírito atua sobre o cérebro do médium, exerce sobre a força do pensamento em todas as estruturas sensoriais e também ligadas ao sistema nervoso, né? Mas o médium, ele consegue perceber, assimilar e compreender o pensamento do espírito. Então, eles precisam, o médium, no momento dessa psicografia intuitiva, ele precisa compreender o pensamento que o espírito sugere, assimilar esse pensamento, né? Aí ele transmite esse pensamento usando as suas próprias ideias. Então, o espírito manda o pensamento para o médium compreende aquela mensagem e escreve, tá? Então, é uma mediunidade muito comum. Então, essas ideias passam pela mente desse médium, né, que desenvolve a psicografia intuitiva. Esse médium pode escrever, né, a qualquer momento. E nesse caso, às vezes é difícil separar aquilo que é do médium e aquilo que é do espírito. Porque como o espírito manda a ideia para a mente do médium, para o pensamento do médium, e o médium é que interpreta e escreve, muitas vezes ele acaba ficando até na dúvida. Será que isso é coisa minha? Será que isso é coisa do espírito? Quando, na verdade, quando a gente tem moralização, quando a gente busca estudar, a gente começa a perceber, né? Como é que eu identifico quando não é um pensamento meu e quando é um pensamento de um outro espírito? Quando as ideias que vêm são coisas que estão alheias ao meu modo de pensar. Eu não penso daquela maneira. Eu não tenho aquele tipo de pensamento, eu não uso aquele tipo de palavra, aquele tipo de argumento. Então, eu consigo perceber que é algo que está além de mim, além daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, sinto e faço. Então, fica mais fácil da gente conseguir perceber. Então, na psicografia intuitiva, né, os espíritos atuam sobre o médium, enviam um pensamento do que eles querem que o médium codifique, e aí eles vão passar toda essa informação para o papel. E a gente tem as psicografias semimecânicas, né? Na psicografia semimecânica, né, os médiums semimecânicos, eles são aqueles que eles sentem algo na mão, eles sentem uma energia na mão, algo que faz com que eles tenham vontade de escrever, né? Às vezes tem pessoas que sentem uma dormência, sentem dormente, outros sentem tremor, outros se sentem impelidos a escrever, né? Cada um sente de uma maneira, mas existe ali uma ligação fluídica mental, né? O espírito atuando sobre todo esse sistema nervoso, sobre o cérebro físico, sobre, né, a mente do médium, ao mesmo tempo, porque ele joga aquela impressão, né? E aí, como a Pri falou na outra aula, né? A gente tem ali o nosso perispírito, a gente tem o corpo astral, a gente tem o corpo físico, e isso chega aqui pra gente, pro médium, no corpo físico, para que ele possa dar vazão àquilo que o espírito quer. Então, o que o espírito, na psicografia semimecânica, ele realiza? Né? Ele envia essa mensagem para o médium, mas ele atua no cérebro do médium, né? Na consciência do médium, no pensamento do médium, mas também nas mãos do médium. Então, é uma atividade semimecânica, né? Porque, ao mesmo tempo que ele, às vezes, não consegue controlar o que ele vai escrever, ele tem consciência do que vai ser escrito. Na mecânica, ele não tem consciência do que vai ser escrito. Então, o médium sente esse impulso, tem a consequência daquilo que escreve, e é uma mediunidade mais comum. Aqui eu coloquei uma ilustração para a gente poder olhar, porque ajuda a entender um pouquinho isso, né? Como é que acontece esse processo. Então, a psicografia ela pode ser intuitiva, semimecânica e mecânica. Na intuitiva é de pensamento para pensamento, pensamento do espírito para o pensamento do médium. O médium assimila o pensamento do espírito e escreve de acordo com o seu conhecimento de vocabulário, de ortografia, vai escrever de acordo com a forma como ele entendeu, tá? Tem muito do médium nessa psicografia intuitiva. Claro que sempre inspirada, intuída pelo espírito, né? Na psicografia semimecânica, né, existe um isolamento parcial do cérebro do médium. Então, ele entende o que o espírito quer, ele sabe qual é o pensamento do espírito, ele sabe sobre o que ele vai escrever, mas ele não tem controle, ele começa a escrever, né? Então, a mão dele é guiada pelo espírito, né? Vocês veem ali que está de rosinha o espírito atuando
né, na mente do médium, né, no cérebro do médium, mas também nas mãos do médium. Então, ele escreve sem controle, mas sabendo com antecipação o que vai ser escrito. O pensamento vem e ele escreve, tá? Ao contrário da mecânica, né, onde o espírito ele atua sobre a mão do médium, né, isolando totalmente o cérebro do médium, o pensamento do médium, e ele não tem consciência do que vai ser escrito. Ele escreve e só depois, se alguém ler, que ele vai ter conhecimento, tá? Ele não consegue filtrar. E aí, como eu disse antes, os médiuns, né, de psicografia que atuam dessa forma mecânica, né, onde há um desligamento desse cérebro, né, para que o espírito possa se comunicar sem nenhuma interferência, com certeza são médiuns, né, muito preparados para isso, né, muito desenvolvidos com uma certa iluminação, um grau de evolução, para que eles possam ser usados dessa maneira, né, para que não precise de um filtro. Porque o ideal é que a gente, né, que a gente tenha esse filtro, porque às vezes vem o espírito e passa uma notícia, ou para um ente querido que já faleceu, ou passa uma informação que às vezes é uma informação negativa, que não vai ajudar, que não vai engrandecer, não vai criar uma oportunidade de melhora para a pessoa que vai ler, que vai ouvir, e aí o médium tem a possibilidade de filtrar e de não dizer aquilo, ou de dizer de forma diferente, né? Ou de se colocar de outra maneira, usar outras palavras que às vezes não tão duras, muitas vezes, né? Mesmo quando é uma psicografia de um obsessor, por exemplo, né? Porque isso acontece e a gente pode receber mensagens de qualquer desencarnado, né? Então, esses são os 3 tipos de psicografia, são os 3 tipos de médios escreventes, né? Então, dentro da psicografia, a gente tem a intuitiva, a semimecânica e a mecânica. E aí a gente vai um pouquinho para a psicofonia, que é a mediunidade, que a gente chama vulgarmente de mediunidade de incorporação. Na psicofonia, né, as pessoas acham que incorporar é o espírito entrar dentro do nosso corpo, né? E aí a gente começa a ter atitudes, né, dentro da vontade daquele espírito, como se ele tivesse invadido o nosso corpo e determinado como a gente deve agir. E não é assim que acontece. Então, a gente vai entender um pouquinho isso. A psicofonia, né, ela depende do grau de consciência de cada um. Então, o médium ele pode guardar maior ou menor grau de consciência cerebral, então ele pode ficar mais ou menos consciente durante a transmissão ali do pensamento do espírito, né? Mas ele vai exteriorizar através da palavra, ele vai exteriorizar falando. Então, na psicofonia, que a gente chama de incorporação, nada mais é o quê? A atuação do espírito sobre nós, né? Sobre a nossa mente, e muitas vezes sobre o nosso aparelho fonador, né? Sobre todo o aparelho fonador. Tem a Ana Fono aí, eu não sei se a Fátima tá, mas a Ana Fono tá aí, pode até explicar mais pra gente sobre isso, que é da área dela, né? O quanto eles usam isso, toda essa questão do nosso aparelho, né, físico, para manifestar a vontade. Então, a psicofonia é o quê? É o pensamento que o espírito quer passar e ele transmite através do pensamento do médium, através da fala do médium. O médium fala aquilo que o espírito gostaria de dizer. Então, não é incorporação, né? É psicofonia. Eles acoplam em nós, né? Sempre usando o nosso humeral, usando alguns outros chakras, e aí eles vão trabalhar, eles vão atuar nessa parte do nosso cérebro, né? Em alguns momentos, num transe mais profundo, em outros momentos, num transe mais superficial, mas na psicofonia, a gente demonstra aquilo que o espírito gostaria de dizer. Então, vamos lá. Dentro da psicofonia, existem 3 tipos, né? Que são os médiuns conscientes, os médiuns inconscientes e os semiconscientes ou pré-conscientes, né? No caso dos médiuns conscientes, eles passam por um transe superficial, ou seja, né? Mentalmente, o espírito passa a ideia para ele, né? Transmite o pensamento, mas o médium está o tempo todo presente, né? O seu perispírito continua ali, ele não se afasta, porque no transe mais profundo o nosso perispírito ele se afasta um pouquinho, né? E às vezes a gente perde a consciência por isso. Então, no médium consciente, o transe é superficial,
ele tem total conhecimento do que o espírito vai transmitir, do que o espírito vai falar, do que o espírito vai orientar. Ele sabe exatamente o que vai acontecer porque ele está totalmente consciente daquele momento, tá? No médio pré-consciente ou semiconsciente, como a gente diz, existe um transe intermediário. Então, ali na imagem ainda mostra isso, né? Existe um leve afastamento desse perispírito, né? E aí o espírito tem uma atuação maior e é como se o médium ficasse um pouco... tivesse um certo torpor, né? Assim, um certo distanciamento, né? Eu me lembro que em algumas etapas da minha mediunidade, quando eu incorporava, eu já passei por essas 3 fases, e aí eu me sentia assim, em alguns momentos, como se eu estivesse distante um pouco, me vendo à distância. Era essa a sensação que eu tinha. Eu tinha uma leve sensação, ou uma leve lembrança do que o espírito comunicava, mas eu não conseguia intervir no momento, né? E ao mesmo tempo, depois que acabava o transe mediúnico, eu não conseguia me lembrar de tudo que o espírito havia dito, de tudo que o espírito falava. E com alguns espíritos isso era mais comum. Então, esse é o transe semiconsciente, né? É a mediunidade de psicofonia, de incorporação, quando a gente diz assim que o médium é semiconsciente, né? Então, é quando ele recebe a influência do espírito, ele sabe qual é o pensamento, mas ele fica meio perdido ali, ele não consegue muito atuar conscientemente, nem intervir muito. Ele entende o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele não consegue colocar um limite muito grande. E no médium inconsciente, esse transe é muito mais profundo, né? Existe um distanciamento maior desse corpo perispiritual, né? E aí o espírito atua diretamente, né, no aparelho fonador do médium. Ou seja, não passa pelo cérebro, não passa pela parte consciente do médium, de pensamento, né, de razão. Então, essa consciência cerebral, ela acaba ficando neutralizada no médium inconsciente. Então, o espírito usa apenas o aparelho fonador do médium e passa exatamente a mensagem que ele gostaria de passar, tá? Que também é uma mediunidade mais rara, né? Que muitas vezes, né, isso acontece quando os espíritos querem comunicar uma mensagem e não querem que haja nenhum tipo de interferência. Então, na psicofonia a gente tem, né, psicofonia ou incorporação, né? Quando a gente diz assim, eu sou médio de incorporação consciente, quando eu incorporo, né, entre aspas, quando eu transmito a mensagem dos espíritos através do meu aparelho fonador, através da minha fala, né? Mais consciente da mensagem que ele quer passar. Tudo aquilo que eu vou falar, primeiro, né, eu já sei, já passou pela minha mente, já passou pelo meu consciente, pelo meu pensamento. Então, esses são os médios conscientes. Nos médios semiconscientes, existe um transe intermediário, né? O espírito o médium sabe o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo passa pela consciência dele, mas ao mesmo tempo ele sente como se fosse uma tontura, como se fosse um relaxamento, e ele fica se sentindo meio distante daquilo que está acontecendo, né? E ele não exerce tanta influência, embora ele tenha conhecimento da mensagem que o espírito vai passar. E nos médios inconscientes, né? Que dizem que são médios de incorporação ou psicofônicos, né? Inconscientes, esse transe é mais profundo. Existe um distanciamento maior, né, desse corpo espiritual, e aí o espírito exerce a sua influência exatamente, né, a sua descarga elétrica, né, energética mesmo, no aparelho fonador do médium, e aí o médium vai falar exatamente aquilo que o espírito gostaria que ele dissesse, sem nenhum tipo de interferência. Então, aqui eu coloquei mais uma imagem para ficar mais fácil para a gente conseguir identificar. Então, no médium consciente, é mente a mente, né? A mente do espírito com a mente do médium, né? Então, ele sabe exatamente o que o espírito vai transmitir. No semiconsciente, o espírito atua na mente do médium, mas também no aparelho fonador. Então, o médium tem consciência do que o espírito vai dizer, mas não tem muito controle, não consegue muito dominar, porque existe esse leve torpor, né? E no médium inconsciente, o espírito não manifesta, não atua na mente do médium, não atua na parte do sistema nervoso, de toda essa questão dos chakras, né, que a gente já estudou, dentro ali do pensamento, que envolve o pensamento, ele atua direto ali no aparelho fonador e ele fala diretamente aquilo que ele quer passar, sem que para isso exista um filtro do médium. E aí a gente começa a ver
a classificação dos médios segundo o grau de desenvolvimento da faculdade. Então, os médios novatos, né? Eu coloquei aqui uma citação da Terezinha de Oliveira. Os médios novatos, eles costumam apresentar condicionamentos e viciações na manifestação mediúnica, porque ainda tem pouco esclarecimento doutrinário. O que quer dizer isso? A gente observa muito isso, como eu já falei em algumas aulas anteriores, né? Que o médium, quando ele começa a se desenvolver, o médium, principalmente o psicofônico, o psicógrafo também, mas mais o psicofônico, o incorporador, né? Como a gente chama aí na nossa lida do dia a dia. Eles são médiums, né? Que por falta de conhecimento, eles reproduzem algumas coisas que eles veem. Então, às vezes, tremem muito, se jogam no chão e cai para um lado, cai para o outro. Não teria necessidade disso, porque a gente sabe que o espírito não entra no nosso corpo, tudo isso é feito através do nosso cérebro por descargas nervosas, né? E aí a gente também sabe que a gente tem a sensação no corpo, né? Todo esse sistema nervoso, ele vai ocasionar uma descarga energética, elétrica, né? No nosso corpo em algumas áreas, que realmente a gente vai sentir, ou vontade de se curvar, ou tremor nas mãos, isso tudo acontece. Mas é controlável. Não que a gente não possa fazer, a gente vai fazer, porque a gente sente que aquilo ali tem um objetivo, né? Dentro dessa descarga elétrica. Mas não precisa ser algo tão gigante, né? De tanto sofrimento, de me jogar no chão, de me machucar, ou de ficar tremendo muito, sofrendo, como a gente percebe às vezes os médios no início do seu desenvolvimento. Isso acontece pelo pouco esclarecimento doutrinário. Porque aí, quando ele começa a entender que tudo isso, né, a ligação que o espírito faz, né, se dá no cérebro do médium, né, nesses outros corpos espirituais, né, que a gente já estudou na semana passada, e essa descarga acontece no nosso corpo físico, mas que o médium pode ter um controle sobre isso, né, porque não existe ninguém dentro de mim, não sou eu que comando, né, fica mais fácil de entender. E aí a gente também tem uma parte da nossa apostila que fala desses médios experimentados, né? Onde a transmissão das comunicações, ela é feita com facilidade, com presteza e sem hesitação. Então, nesse caso desse médio, a gente percebe, né, que essa mediunidade é resultado de quê? De exercício, né, de treinamento, de prática regular, de participação regular no centro espírita, de desenvolvimento mediúnico. Então, o médium experimentado é aquele que conseguiu se desenvolver mediunicamente, né? É aquele que já conseguiu estudar e treinar a sua faculdade mediúnica para exercer o seu papel de médium, né, sem sofrimento, né, conseguindo ajudar os outros e a si mesmo sem precisar sofrer tanto, sem passar por todas aquelas coisas que o médium mais novo passa, muitas vezes por falta de conhecer, por falta de entender como o processo acontece. Então, o médium experimentado, né, o médium feito, como eles dizem, ele tem condições de fazer distinção dos espíritos comunicantes, ele já começa a perceber o que vem do espírito e o que é diferente do pensamento dele, qual a reação, a sensação que cada mentor que trabalha com ele, por exemplo, passa. Isso na Umbanda fica muito claro, porque a gente percebe quando é um preto velho que se aproxima, porque aí você consegue perceber aonde vem a descarga energética, nas pernas, nas costas, né? Quando é um povo d'água, né? Oxum, Yansan, Iemanjá, Nanã, né? Que muitas vezes vem mexendo com as nossas mãos, às vezes faz com que o nosso rosto fique dormente, né? São várias sensações que a gente tem e que o médium desenvolvido ele consegue perceber e ele diz assim, tem uma energia de povo d'água comigo, porque ele já sabe quem é que se aproximou, ele já consegue identificar qual a energia que está ali em volta. A minha vovó, a minha preta velha está aqui, ou o médico fulano, ele está aqui, porque você já começa a identificar a energia daquele espírito. Você já sabe quais são as reações que ele te dá. Porque quando ele se conecta mentalmente com você, a descarga energética que o teu corpo físico recebe tem a ver com as impressões daquele espírito. E por você já ter se desenvolvido, treinado e já ter contato com esse espírito, você já começa a reconhecê-lo. Você já começa a se afinizar com esse espírito. Então, é resultado de um estudo sério, né, de todas essas dificuldades que se apresentam dentro da prática da mediunidade, do espiritismo, mas também de treinamento supervisionado. Então, qual é a melhor forma da gente desenvolver a faculdade mediúnica? Através do estudo e através do trabalho com supervisão de alguém que possa, de fato, te orientar
a fazer esse desenvolvimento da melhor forma, para que você não precise sofrer, se debater, se machucar, ou se frustrar, ou ficar com medo, né? E acabar abandonando aí a questão da espiritualidade, da mediunidade por isso, pelos efeitos colaterais de uma espiritualidade, uma mediunidade, desculpa, mal desenvolvida. E aí a gente tem também o que Kardec chama de médiuns improdutivos, né? Esses médiuns, eles não chegam a obter muitas coisas, então eles acabam obtendo coisas mais insignificantes, né? Numa comunicação psicofônica, eles conseguem algumas pequenas palavras, ou numa escrita, algumas letras ou traços, frases incompletas, algumas ideias que são do dia a dia, né? E muitas vezes também eles podem ser prolixos com as comunicações, né? Eles podem sobrecarregar as comunicações de repetições ou de termos próprios, colocando muito daquilo que eles pensam. Então, são médios que às vezes tentam desenvolver também uma faculdade mediúnica que eles não têm. Todos nós somos médiums. Cada um tem uma faculdade a desenvolver de acordo com a sua necessidade nessa encarnação, com seu propósito de vida, seja por expiação, por provação ou por missão. Cada um vem por um motivo. A gente se torna médium, desenvolvido, tendo que exercitar a nossa faculdade mediúnica a serviço do outro por algum motivo. Uns para expiar alguma coisa, outros porque precisam passar por alguma provação, outros por missão, né? Cada um pelo seu motivo. Mas o que vai fazer com que a gente desenvolva essa faculdade mesmo é que essa faculdade já esteja radicada em nós, no nosso organismo, né? Se eu não tenho uma predisposição a ser uma médium psicofônica, eu não vou trabalhar com a incorporação, né? Eu não vou ser uma médium psicofônica. E às vezes a gente acaba forçando uma situação, fazendo com que a pessoa se force a desenvolver algo que não está erradicado no seu organismo e não tem um propósito dentro da sua encarnação. Então a gente precisa identificar qual é a nossa mediunidade para que a gente possa desenvolver de forma saudável, segura, protegida, para que de verdade a gente colha os frutos, né, dessa mediunidade, para nós e para os outros. Outra questão importante, né, da gente perceber é que a psicografia é uma das faculdades mediúnicas com maior facilidade de serem desenvolvidas. Por quê? Né? Porque todos nós somos médios em algum nível, né, e em algum grau. E a intuição, ela acaba sendo um tipo de faculdade mediúnica de fenômeno que todos nós temos, né? E lá na psicografia intuitiva, todos nós somos capazes de escrever a partir do pensamento de um outro espírito, claro que usando ali todo o nosso conhecimento, né? O nosso vocabulário, tudo aquilo que a gente já estudou. Então, é uma faculdade que pode ser treinada. Agora, a faculdade mecânica, não, né? Nós não conseguiríamos, por exemplo, se não tivermos esse tipo de fenômeno, escrevermos como Chico Xavier escrevia, de forma mecânica, com o espírito atuando somente sobre as mãos dele, né? Sem que ele tivesse conhecimento que seria escrito. Assuntos extremamente alheios àquilo que ele estudou, aquilo que ele sabia, como o Divaldo também em muitas situações, né? Porque a gente vê que o espírito que psicografava através deles, né, se manifestavam de forma muito específica, né? A gente consegue perceber uma questão muito da psicologia, por exemplo, na Joana de Ângeles, né? Então, uma orientação muito diferente, né? Apesar do Divaldo ter um vocabulário muito rebuscado, falar muito bem, saber argumentar e se colocar muito bem usando as palavras, né? Mas a gente percebe que existe ali um espírito que fez com que ele chegasse nesse nível de conhecimento também, né? Que não era dele. E aí eu trouxe 2 videozinhos, né, para mostrar um pouquinho a questão da psicofonia e da psicografia. O primeiro videozinho eu peguei na Mansão do Caminho, do Divaldo, né? Fala da psicofonia, que foi o primeiro transmediúnico dele. É um videozinho, uma animação bem, bem engraçadinha, mas só para a gente ver um pouquinho na prática como é que acontece isso, né? Como é que acontece essa incorporação, né? Só para ilustrar um pouquinho o que a gente viu até aqui. Peraí, só um minutinho, gente. Vai ter sido Dona Ana, ele agora precisa de uma reunião espírita. Eu disse, não vou. E por que não? Porque o diabo está lá. Ué, como é que você sabe? Todo mundo diz.
Mas todo mundo dizia que você era paralítica, não era. Ele disse, mãe, eu não vou. Mãe sorriu e disse assim, vai. Aonde é a reunião? A senhora disse, mãe, eu não vou. Vai. E eu fui. Era um lugar meio distante no povoado. Meu pai não quis ir, porque os homens são muito corajosos, mas sempre delegam as esposas. E eu fui. Como era coisa demoníaca, eu levei o texto no bolso, porque quando Satanás viesse, eu apresentava o texto. Claro, então fomos. Quando chegamos e entramos na sala, eu tive a maior surpresa da minha vida, porque ali estava o tabelião de notas, que era uma autoridade, o gerente do Banco do Brasil, que era outra autoridade, o meritíssimo juiz de direito, a senadora do altar do coração de Jesus, do qual eu também era devoto, e algumas pessoas, eu digo assim, meu Deus, olha quanto feiticeiro, que horror, e fiquei apavorado. A senadora do altar do coração de Jesus olhou para mim e disse, caluda, hein? O que se passa aqui não se conta lá fora. Quando eu saí, eu contei a todo mundo, é claro, eu era muito jovem, mas o curioso é que eu fiquei ali apavorado, esperando uma força demoníaca. Era claro, eu fui levado para sentar-me à mesa. E ali à mesa, eu fiquei aguardando, segurando o texto. Quando o presidente levantou-se e começou a orar a prece de Cáritas, a mais bela prece que eu jamais ouvi, eu percebi que ele irradiava uma luz peregrina. Emocionei e perdi a consciência. Quando eu voltei ao normal, minha mãe chorava e dizia, meu filho, Zeca, meu irmão José, acaba de falar pela sua boca. Eu disse, mas como eu estava cochilando? Não, meu filho, seu irmão acabou de falar. Eu fiquei com tanta pena de mãe, digo assim, coitada. Na primeira sessão já ficou maluca, porque o povo dizia que os pedidos levavam loucura. Assim eu comecei uma larga história. Então, esse foi um exemplo da psicofonia. E aí eu vou mostrar para vocês agora um exemplo da psicografia, que muito me emocionou quando eu assisti, que foi um relato do SBT, né, que eles fizeram sobre a última psicografia do Chico Xavier. E o SBT Repórter conseguiu com exclusividade acompanhar aquela que seria a última psicografia do médium. Com dificuldade, as mãos trêmulas reproduzem o recado dos espíritos. Apesar da saúde abalada e da cegueira em um dos olhos, ele está pronto para cumprir pela última vez sua missão. Ele começa a escrever. As letras quase sem contorno preenchem o papel. Chico está tão concentrado que não percebe que a folha acaba. Parentes, amigos e dezenas de pessoas em busca de conforto ficam emocionados. Muitos choram. A mensagem está pronta. Chico retoma um pouco das forças. É comovente. Ele lê a mensagem de um filho morto para a mãe que está presente.
É isso, gente. Então, hoje eu queria trazer para vocês um pouquinho, né? Bonito, né? Eu assisti as 2 vezes, fiquei emocionada, porque é uma mediunidade muito rara, né? Da gente perceber um médium, os dois, né? O Divaldo e o Chico, acho que para nós são os médiuns, maiores médiuns, né, do Brasil. E a gente perceber pessoas tão iluminadas ajudando as outras, né? E aí a gente percebe no vídeo, na animação do Divaldo, né, uma mediunidade, né, uma mediunidade de psicofonia, de incorporação, né, totalmente inconsciente, né, onde o espírito tomou, né, a mente dele ali, né, no caso, não passou pela mente dele, pelo filtro, usou só o aparelho fonador e passou a mensagem que precisava e ele ficou totalmente consciente, né? E no caso do Chico, a mesma coisa, que era um médium extremamente, um psicógrafo extremamente mecânico, né? Que escrevia doando ali as suas mãos e muitas vezes nem tinha o conhecimento do que seria escrito, né? Então, são pessoas que se colocam de fato a serviço, né? A serviço total da espiritualidade, de forma a servir só de canal, deixar eles, né? Não tem nada deles, o ego ali não, né? não tem como existir, né? Tenho como disponibilizar os vídeos, sim, pode deixar, eu posto lá no grupo. Servir assim sem ego nenhum,